Graça e paz, queridos irmãos da Igreja Batista Chamas do Sinai, e nesta oportunidade, Igreja Batista Chamar de São José dos Campos, pastor Bill, pastora Bilu, que nesta oportunidade compartilha conosco esse momento de comunhão com a Palavra de Deus em dias atípicos, né? Estamos sob o efeito de um isolamento social, onde estamos orientados a não nos reunirmos por conta aí desse vírus que altamente transmissor, e por obediência nós estamos seguindo esse protocolo, né? Mas louvamos a Deus por ter um Senhor que é vivo, um Senhor que é poderoso para nos unir por algo tremendamente especial chamado Espírito Santo de Deus. E eu quero nesta oportunidade, até em resposta a esse momento, me valer de um salmo que já foi também resposta para muitos cristãos em diversas oportunidades e situações. Às vezes em situações de desespero, de dificuldade, de lutas, de temores, muitos já recorreram às palavras abençoadas, vivas e eficazes do Salmo 46, pelo qual eu faço a leitura nesse momento para compartilharmos e contextualizarmos essa fase que estamos vivendo. Diz o Salmo: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se desfaleçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus ajudará desde amanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Interessante observar esse salmo mais uma vez, né, irmãos? E nesta oportunidade fazer um paralelo de que num cenário de desolação, de guerras, de temores, os filhos de Corá compuseram esse salmo, que é, na verdade, um poema cantado, para incentivar a fé e aquilo que Deus é no coração dos israelitas. Nesta oportunidade, o Espírito Santo transfere para nós essas palavras, porque estamos vivendo num cenário bastante confuso. Talvez na nossa região, por não vivermos num estado de guerra, muitas vezes a gente não sabe avaliar o que passa no coração de uma pessoa no meio de uma guerra, de uma batalha, de um fogo cruzado, como muitos irmãos em outros cantos do mundo passam por isso. Mas estamos vivendo um momento atípico, algo inusitado, repito, nossa geração jamais imaginava passar por isso. A ameaça de um vírus, do qual não vemos, mas que é altamente letal. E por conta disso recebemos orientação de não nos reunirmos como igreja. Mas louvamos a Deus, que a comunhão vem pelo Espírito Santo. A comunhão e a graça de Deus, ela ultrapassa todas as barreiras, portas fechadas, cidades isoladas, irmãos distantes, e o Espírito Santo pode trazer consolo a nós, aqui da Igreja Batista Chamas do Sinai, aos irmãos da Igreja Batista Chamar, e também a todos que vierem ter contato com essa palavra através dessa nossa filmagem no YouTube. Eu quero te dizer uma coisa nessa oportunidade. Esse versículo é muito pedagógico nesse momento, até porque nós não estamos órfãos, estamos bem seguros na mão de Deus. Só que o Senhor, eu imagino e penso,
e reflito no Senhor, precisou fazer uma chamada geral na terra, para falar às pessoas de várias maneiras. Ele utiliza dessa oportunidade, nós queremos espiritualizar essa situação, esse momento que nós estamos vivendo, que pesa os ateus, os céticos falar que isso aí é coisa realmente de uma alimentação lá da China, isso, aquilo, não importa. Deus está falando. E é interessante que aqui o salmista que reporta todo esse aparato de segurança e de poder de um Deus que pode pôr fim e termos até nas guerras, e que pode inclusive consertar e sustentar todos os efeitos cataclismo metafísicos. Ele está recomendando algo muito importante de se observar, tanto quanto o aparato de proteção da grandeza de Deus e do seu poder, que é o silêncio. Quando no versículo 10 ele recomenda: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso é importante do ponto de vista cristão, porque a gente observa que o Senhor precisa de silêncio para falar conosco. Eu não sei se você se recorda sobre uma autoridade na sua vida, um pai, uma mãe, um irmão mais velho, um professor na sala de aula. Quando ele precisa enfatizar algo, então ele grita por silêncio. E enquanto a classe, ou o filho, ou a família, ou o mais novo, não fizer silêncio, ausência de barulho, para que possa ter atenção, ele não começa a falar. De uma maneira ou outra, Deus precisava dar um recado para o mundo inteiro. Tanto é que esse vírus está abalando e afetando o comportamento de toda a humanidade. Não existe país isolado, distante, aonde não deve chegar esse risco de contaminação. Então isso fez com que as pessoas mudassem todos os seus hábitos e parassem uma forma de se aquietar para saber que existe um Deus. Principalmente num período onde uma sociedade pervertida e decaída, como a que vivemos, tem demonstrado não somente a sua torpeza, os seus desvaneios, como também as suas afrontas a um Deus que eles não conhecem. Então vai um recado ao mundo: há um Deus no controle de tudo, e que pode parar tudo a qualquer momento. Ele pode pôr fim e termo em qualquer situação e qualquer conflito mundial. E nada ocorre sem que esteja sob o domínio das suas mãos. E para nós, a família da fé, é mais uma vez motivo de glorificarmos o Senhor, porque o Senhor nos dá mostra que a nossa fé não é em vão. Nós cremos num Deus que pode mudar circunstâncias e pode fazer com que situações ocorram na medida de que o nosso testemunho ainda se fortaleça. É um tempo de fazermos silêncio em nossos corações, porque Deus está falando. E nós, da família da fé, ainda entendemos outra coisa. Aquietar para nós, às vezes, soa como sinal de ausência de ansiedade, porque a ansiedade nos impede de perceber a real situação das coisas. É importante dizer, porque às vezes a ansiedade ocupa de uma maneira tão especial, de forma tão pesada no nosso pensamento, no nosso coração, que a gente perde o poder de refletir sobre as coisas. Então vem um Deus falando: olha, zero de ansiedade em vocês. E a ansiedade, é bom entendermos que ela é importante, a ausência dela na nossa vida, porque Jesus falou dela. E certa feita, Jesus ensinando, diz: olha, não esteja ansioso por nada, quanto que você tem que comer, ou que você vai vestir. E o Senhor faz comparações espirituais, simples. O apóstolo Paulo falou que nós não devemos estar ansiosos, antes nos aplicarmos à oração, para levar perante Deus tudo aquilo que nos pesa. Então, aquietar para o cristão é ausência de ansiedade. Às vezes é difícil nessa sociedade de consumo que vivemos, mas nós temos um Deus que está pedindo silêncio aos cientistas, ao seu povo cristão, aos céticos, aos governantes, a todas as pessoas, porque Ele está dando um recado.
E que maravilhoso, né, irmãos? Nós temos um Deus que fala, um Deus que inclusive está falando, em uma linguagem silenciosa. Somente os mais atentos e sensíveis de coração está crendo e tomando um choque de realidade que é um Deus acima de todas as coisas. Algumas pessoas às vezes colocam a sua confiança em riqueza, mas o dinheiro não traz felicidade. E ele é muito limitado na vida das pessoas. É interessante que outros firmam sua confiança no conhecimento. Eu sei de tudo, mas as mentes mais brilhantes não conseguem concordar e observar as coisas simples. Olha o que Jesus falou: vocês não fiquem ansiosos, o que vocês vão comer, o que vocês vão vestir. Olha os lírios dos campos, olha as aves, como é simples as aves ao nosso redor. Deus as alimenta. Nós somos mais do que as aves perante Deus. Somos seus filhos, vindo na família da fé. Interessante que alguns ainda confiam nos militares. Graças a Deus pelas forças militares. É a segurança visível de uma nação, de um povo. São pessoas que se dedicam, pessoas que nesse momento em que todos estão reclusos, eles estão na linha de frente, como o pessoal, os profissionais da saúde. Tem um juramento e se doam para cuidar das pessoas. Mas as forças militares também têm momentos que elas não podem, de maneira alguma, fazer nada por nós. É interessante que outros ainda pensam que a segurança está na força do seu trabalho. E agora? Estamos em isolamento social. Nós ainda, graças a Deus, muitos estão abastecidos com as suas dispensas, tem os supermercados à disposição, abertos, funcionando, não existe ainda um risco de desabastecimento. Mas e aqueles que perderam o seu emprego, que não vão poder receber? Em quem esse povo vai confiar? Nós que somos da família da fé, sabemos que o Senhor supre todas as necessidades daqueles que o amam. E é nesse momento que eu quero te falar. Quieta o seu coração. Retome a leitura da palavra. Tire a ansiedade, a expectativa do que virá, quanto tempo vai demorar. Viva esses momentos como único. Até porque vem mais coisas sobre o mundo. É bíblico, é profético. E nós não sabemos quanto tempo estaremos aqui nesse mundo, mas temos uma certeza de uma coisa: nós temos um Deus representado nesse salmo como um rio que alegra a cidade de Deus, os santuários da morada do Altíssimo. Cidade de Deus, queridos, é uma representação viva da igreja nessa terra. É verdade, e os santuários, no plural, da morada do Altíssimo é o teu coração. É o meu coração. Não deixe que a ansiedade tire a percepção de que eu tenho um Deus cuidando da sua vida. E eu oro nesse momento porque a sua fé se fortaleça e você tenha paz em Deus. Porque tem um Pai amoroso cuidando de todos os seus filhos. E eu quero orar por você nesse momento. Quero agradecer o carinho dos irmãos da Igreja Batista chamada São José dos Campos. Quero agradecer o apoio e o aporte que os irmãos aqui da Igreja Batista Chamas do Sinai têm nos dado, principalmente em amor, em atenção, em carinho. Que Deus abençoe a todos. Oramos. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento e quero orar a todos ao alcance da nossa voz e a todos quanto esse vídeo pode ou venha alcançar. Que o Senhor esteja fortalecendo os corações. Te agradecemos porque o Senhor nos sustenta com as suas mãos. O Senhor coloca fim e termos até nas guerras e ampara o seu povo com as suas mãos poderosas. Que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações paz e entendimento para continuarmos e seguirmos, Senhor Deus, que pese as dificuldades e circunstâncias, crendo, te servindo e testemunhando o seu bom nome. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos e abençoamos a todos. Amém e amém. Muito obrigado e até a próxima.